Severo Dacelino, uma pessoa que eu não vou dispensar apresentações. Aliás, ele merece todas as apresentações e todos os elogios. Severo Dacelino, o currículo dele é simplesmente enorme. Poeta, dramaturgo, ator, escritor. Então, e acima de tudo, o Severo Dacelino é um ativista da causa negra, indígena, nas suas N obras. O Severo Dacelino está sempre presente. Uma pessoa que tem um currículo invejável, e esse currículo, nacional e internacionalmente, ele já foi homenageado. E em tempos difíceis, em tempos de incertezas e achismos, a gente tem que procurar essas pessoas. Pessoas que realmente nos dão um ponto, uma referência. E Severo Dacelino é esse cidadão, sem sombra de dúvida, uma pessoa, confesso a vocês que eu estou intimidado com o currículo do Severo. Conheço desde guri, desde quando estava na universidade, né? Já ouvia falar do Severo, dos embates entre ele, a professora Maria Nélia, homéricos, fantásticos, embates que tenho saudade hoje, um embate científico, um embate com trabalho, não um embate apenas à base do achismo. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o 23 de agosto, que é a data justamente do Dia Internacional do Tráfico e Abolição dos Escravos, promovido pela Unesco. Temos apenas 10 anos, é uma data apenas para relembrar. E toda data que a gente precisa relembrar, desde a saída dos escravos da África e o impacto que eles tiveram justamente no mundo. A forma terrível de ser tirado do seu continente, da sua pátria, do seu lar e ser levado para o mundo. E a gente precisa relembrar isso, não podemos esquecer essa cultura fascinante que justamente incentivou e move o mundo, trabalhou por ele, movimenta, e temos esse impacto total. E aqui o Severo Dacelino, essa figura ímpar, agora vai falar um pouco para a gente sobre o Dia Internacional do Tráfico e Abolição de Escravos. Aqui a gente tem nossos 3 alunos, Isadora, Yannick e o Tiago, que daqui a pouco farão algumas perguntas para o Severo, porque é justamente isso, né? A gente encontra essa figura aqui histórica, que faz parte da história mesmo, não só escreve sobre a história, não só divaga sobre a história, mas ele é um ser histórico. E aqui temos alunos aqui extremamente abertos para adquirir esse conhecimento. Severo, fico com você. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, né? Então, se estivéssemos na França, seria bonsoir, bonsoir, e por aí vai. Sim. Na verdade, essa é uma data muito significante. No entanto, a gente precisa praticá-la para que ela se torne, de fato, uma tradição. Como o 20 de novembro, onde a comunidade negra, de uma forma massiva, então se articula em torno do debate. O 23 de agosto, ele, como foi colocado aqui, é uma data nova, onde a manifestação se torna não contínua e não coletiva. São manifestações pontuais, com alguma reserva de pautas. Então nós não temos uma pauta étnica, nem uma pauta política, onde o 22, 23 seja realmente um ponto de fundamental debate. Evidentemente que essa data representa todas as datas, porque mostra para nós a lembrança do herói das 3 Américas. O herói do Haiti. O interessante que
é o François, né? E ele, Louverture, foi de muita preocupação dos franceses, dos espanhóis, dos cubanos, enfim. E, no entanto, a gente não vê esses grupos de colonizadores, esse grupo que teve essa relação, tá? Nesse momento atual, nesse momento trágico do Haiti. Sim. E a gente percebe que os personagens desse conjunto não são dignificados. E a gente precisa dignificar porque representa a gênese da libertação da escravidão no mundo. Porque foi lá que houve a revolução que deu certo, onde o negro foi protagonista. E onde o negro foi protagonista, então amaldiçoaram, porque disseram, bom, é isso que vocês querem, vocês ganharam, então fique aí e apago da história. Então esse silenciamento é muito perverso. É muito perverso porque, de repente, até uma democracia como a brasileira, que representa o maior conjunto de negros no mundo, porque já ultrapassou a Nigéria, silenciar a data. Silenciar a data. Então, eu peguei o referendo para falar não só do processo histórico, mas me apropriar do processo histórico para falar dos refugiados, para falar dos imigrantes e para falar exatamente desse apartheid que existe a partir de nós, dentro de nós e do nosso entorno, contra o movimento negro, contra o processo negro e contra as personalidades negras, porque na verdade colocam os índios agora como esse desmatamento e agora com esse incêndio perverso, porque é um incêndio estratégico dentro de um processo para chamar a atenção do mundo, para dizer que aqui quem manda sou eu, tá? E de repente mostra essa perversidade midiática. Então é necessário que não só os negros, os índios, mas sobretudo os ciganos e os refugiados e os imigrantes negros sejam realmente respeitados, porque aqui no Brasil os imigrantes negros, não podemos dizer africanos, mas os imigrantes negros, os afrodescendentes, que seja daqui da América Latina, que seja do Caribe, que seja de qualquer parte do mundo, eles não são bem aceitos. Sim. Mesmo com sua titularidade, mesmo com seu doutorado, eles não são bem aceitos. Mas os brancos, eles são muito bem aceitos, se colocam um tapete vermelho e um tratamento VIP, principalmente para as crianças. Evidentemente que nós não temos nada contra as crianças, ao contrário, nós temos todo o desejo e toda a força e toda a nossa energia para a criança, porque é o nosso futuro. Mas teremos o igual tratamento para a comunidade negra, que seja imigrante, que seja refugiado. Todos os países que foram colonizadores do continente africano estão rejeitando massivamente e perversamente. Olha, a França e a Itália tiveram o maior número de terra no continente africano. Então, na hora da divisão, depois da Segunda Guerra, que juntaram para dividir a África, então cada um abocanharam exatamente uma parte e perversamente trucidaram a comunidade. E hoje se recusam, tá? Se recusam. Gosto do presidente francês, mas tem uma certa perversidade que é terrível. Então, houve lá o Louvre, me parece, não sei se foi o Louvre, mas foi um incêndio que houve lá
não sei se foi a Catedral, a Notre Dame, e que houve aquela preocupação enorme. Mas, no entanto, em relação aos refugiados, à fome e os africanos, não houve 5%. Teve até uma senhora que generosamente colocou uma grana fundamental para ajudar a Notre Dame. Quer dizer, a Notre Dame que trucidou ali naquele espaço, trucidou o negro e que tem um centro negro. Sim. Então, que a gente procura referendar nessa data, de 22 para 23 de agosto, é exatamente aproveitar esse espaço para pautar, não a nossa revolta, nem a nossa coisa, mas para pautar esse referendo, o debate do conflito e mostrar que o pensamento e a filosofia poética e narrativa negra, ela é viva, é uma constante. A sua evolução vai além daquela fotografia que foi colocada para ter um grande acesso na mídia. É vida e se transforma. E através dessa transformação a gente vai dizer, olha, nós temos aqui em Sergipe João Mulungu, um herói negro que lutou e que, enquanto lá no Haiti estava provocando a revolução, aqui em Sergipe os donos de engenhos estavam preocupados porque naquela época não havia internet, mas havia exatamente a comunicação boca a boca. Então vinha além-mar e chegou através da Bahia a notícia da invasão, a notícia que os negros estavam invadindo, os negros estavam queimando o Haiti. E aqui, não só em Sergipe, mas sobretudo me interessa Sergipe, houve a grande preocupação, tá? Onde os delegados de polícia, onde os senhores de engenho começaram a ter maior preocupação com a comunidade escrava, onde as sublevações, onde as queimadas, onde as diversas manifestações do escravo e do pessoal que estava na luta abolicionista fosse exatamente colocado. E daí veio também Quintino de Lacerda, tá? E Jacinta, lá em Estância. Quer dizer, evidentemente que todo esse processo que saía de lá, houve manifesto aqui, houve manifesto em Pernambuco, né? Porque Palmares, mesmo com o resultado de Jorge Velho, tenha manifestado e tenha destroçado exatamente o processo do projeto do negro, da resistência negra. Mas de lá veio para cá. E nós temos aí a Serra da Guia, que é a Serra Negra, que é exatamente uma área da resistência negra. Então, o manifesto que foi feito através de François Toussaint, eu não me articulo muito bem, François Domingue Toussaint Louverture. Não sei se está falando certo, mas é o grande herói, tá? Que foi filho de escravo, mas disseram até que o pai dele era um rei, tá? Como muito, talvez até na minha família tenha sido um rei, porque eu sou metido né? E pelo menos já fez um personagem da majestade africana. Então, com isso, a gente vai perceber que a relação entre Zumbi e Louverture é muita, porque ambos estiveram junto com o pessoal da igreja e aprenderam latim e tiveram acesso a outras culturas e instrumentos, tá? E houve realmente esse processo desse levante, tá? E
Então nós tivemos aqui o nosso Quintino de Lacerda, que é o herói negro de Itabaiana, que foi o herói, que foi o comandante e o chefe do segundo quilombo mais importante do Brasil, que é o quilombo de Jabaquara. Temos Jacinta, que é a primeira negra, a dona de engenho, e toda essa revolução. Então naquela época ela já sabia ler e escrever e desenvolveu um protagonismo muito grande, tanto que o filho dela está aí, que é o herói paisano aqui de Sergipe, né? E então a gente busca desse processo uma lição, e que eu remeto a vocês para que a gente possa dialogar, e me desculpa porque eu me empolguei. Eu fiquei empolgado, né? Então, a profundidade e o que o Severo engloba as coisas fantásticas, ele faz um link globalizado com todos os pontos, né? Se remete ao Haiti em 1801, quando o Toussaint Louverture promove justamente essa independência, e uma independência onde realmente mataram os brancos, visto que Napoleão queria tirar um direito fundamental que foi dado na Revolução Francesa, que foi a liberdade aos escravos das suas colônias. E aí o Toussaint vai justamente fazer esse levante. Esse levante corre o mundo, né? Chega aqui, até um dos motivos que os senhores tinham muito medo. E aí a gente vê justamente esse ponto dessa informação. O Severo também puxa para essa questão imigrante, que é extremamente importante, né? Porque primeiro tiraram os negros do seu habitat natural, da sua casa, da sua família, do seu reinado. Porque muitos reis vieram mesmo, porque eram príncipes, eram reis que estavam lá, que eram tirados. E dentro disso daqui a gente vê um processo inverso hoje, esse processo que a humanidade, ela não admite, é uma coisa, porque ela não admite a sua falha, ela mantém na sua perversidade. E quando a gente pensa que o mundo está evoluindo, o mundo volta para ideias extremamente preconceituosas de imigração. Eu fiz uma viagem agora, Severo, e estava na Grécia e eu me perdi. Eu tenho uma facilidade incrível para me perder, inclusive quando vim para cá também perdi. Então eu me perdi, ao invés de subir o Paternum, eu errei o lugar. E aí eu fui para um local, era onde estavam os imigrantes, que era o seguinte, na Grécia, não deixavam eles ficar próximo ao Paternum, eles ficavam ao redor. Então ali eles ofereciam uma pulseira, cantavam uma música, e ali você sentia, né, ali você viu perfeitamente o apartheid. Ele tinha o local onde eles podiam ficar, eles não podiam vir. Então a gente, parece que o tempo passa e como as coisas são tratadas. A gente não pode negar que, como diria o Rapa, né, todo camburão tem um pouco de navio negreiro. A gente não pode negar essas coisas. A verdade ela tem que ser colocada. E uma coisa importante sobre o Severo da Celina é que ele tem um projeto, ele fez um projeto muito interessante de passar essa mensagem via escola, via educação, visto um herói negro que foi o João Mulungu, que era um cara que não aceitava a escravidão. O fato de você não aceitar, né? Porque muitas vezes tem uma obra da Harold Sawyer, que é a Cabana do Pai Tomás, né? Que nessa obra aqui, ela diz que realmente o que liberta, né? Tomás era um negro que ele sofreu muito, mas ele libertou a mente através da educação. E a gente não pode esperar que a humanidade busque, acho que isso tem que eclodir do movimento mesmo negro, daqueles que se sentem excluídos e daqueles que se sentem horrorizados com isso. Então, o Severo coloca muito bem essa questão desse processo, o como ele é amplo. É uma data apenas para relembrarmos, mas a gente tem que pegar essas datazinhas que eu não sei bem qual é a intenção da ONU, com tanta coisa que a gente tem, de repente ela colocar apenas essa data aí. Que a data, inclusive, o motivo eles tiraram de uma rebelião de 1791 contra os negros, fizeram um levante em São Domingo, né? No navio, eles fizeram esse levante e usaram essa data. Mas quando a gente pega essa profundidade do Severo, a gente coloca para questões
mais amplas e ver como tema, de repente, raso colocado pela ONU, porque tem, o Severo tem essa profundidade, ele tem uma participação muito grande, inclusive enquanto ativista na política, orientando, passando, só não vê quem não quer, né? Então vamos tentar passar aqui, visto que a humanidade pelo menos não deu essa luz, vamos passar aqui agora justamente para esses jovens, que eles consigam pelo menos, né, levar e mudar um pouco esse perfil. É onde a gente tem a esperança, né? Então aqui está a Isadora. E aí, Isadora? Então, sobre a questão da escravidão e o modo como ela foi tratada e como a sua abolição foi levada, a gente queria, e entre outros fatos atuais que não são atuais, que eles vêm e ainda estão presentes. A gente vai fazer algumas perguntas sobre alguns temas. Posso começar? Pode começar. Você falou sobre o protagonismo haitiano, falou muito sobre isso. Aqui no Brasil a gente não viu, ou pelo menos não foi reconhecido tanto esse protagonismo negro. Por que você acha que isso ocorreu? A gente não teve muito reconhecimento dos heróis negros, assim. No seu processo de abolição, como em outros... Porque também... não pode falar. Porque também que o nosso processo de abolição foi lento e... Foi lento e não foi um engajamento negro, assim como em outras revoluções, como a gente viu, negras atrás da sua abolição. E aí, por esse fato, eu acredito que seja isso. Mas o que você tem a dizer? Olha, na verdade, a preocupação de vocês é muito importante, é muito interessante. Vocês podem, de vez em quando, dar uma contribuição para que o professor possa levar essa preocupação para casa e começar a fazer uma reflexão e depois devolver a vocês. Porque, na verdade, nós fomos silenciados. Existe uma tradição do silenciamento. É aquele negócio que quando você está com a criança, você está lendo ou no celular, não sei o que, a criança puxa, deixa pra lá, menino, e nunca atende a criança. E de repente o fogaréu está lá tomando conta da casa, porque a criança quer chamar a atenção de você naquele fogo. Mas você, depois, deixa pra lá, menino. Então é isso, a gente busca através das perguntas, né? Eu gosto muito de uma expressão de um personagem de João Cabral de Melo Neto, né? Me parece que é Morte e Vida Severina, e quando ele diz que gostaria de saber a pergunta da resposta, a resposta da pergunta que não fiz. Tá? Então isso é importante, essa resposta da pergunta que não foi feita. É a resposta da pergunta, que não foi feita. Essa pergunta que não foi feita foi a pergunta silenciada. Porque, na verdade, em todos os cantos, aqui em Sergipe, nós tivemos mais de 3.000 quilombos predatórios. E não foram registrados nenhum. Nós não temos registro de nenhum quilombo predatório. Nós só temos aquele registro do quilombo de Itapicuru de Palmares, que Fel de Bezerra coloca, foi em 1602. Depois nós temos os outros aí, e que hoje você chega, vai lá em Tobias Barreto, quer visitar aquela área dali, do antigo Itapicuru de Palmares, você não vai encontrar mais nada, nem o Rio Real existe mais, que aquilo ali é um campo de futebol, porque fizeram o quê? Colocaram aterramento no rio, que não existe mais. A fronteira era uma fronteira seca, você passa, quando na verdade aquilo ali era um rio histórico. O manifesto onde o negro foi protagonista, são todos eles apagados. Sim. Só não conseguiram apagar João Mulungu, porque João Mulungu foi utilizado, ele preparou João Mulungu, foi a ponte para que a família dos brancos fosse notabilizada, porque um guarda, aliás, um oficial, guarda oficial, é da família Franco. Depois da prisão de João Mulungu, passou a capitão.
Ele era guarda-tenente ou alguma coisa assim, um negócio bem raso, tá? E foi para capitão. Então todos os envolvidos na captura de João Mulungu tiveram promoções faraônicas e abafaram, porque a história, inclusive, as documentações foram perversamente mutiladas, porque temos informações do arremessamento de João Mulungu para a Bahia para tratar de uma prisão assim, e de lá parou. O pessoal de João Mulungu teve uma pena muito maior do que o João Mulungu. Então o João Mulungu foi levado para a Bahia para fazer a sua pena lá, cumprir a pena lá na Bahia. Quanto ao Quintino de Lacerda, ele foi notabilizado por conta do coronel que o tinha não como escravo, mas como membro da família, que Quintino de Lacerda estudou junto com a família do capitão Lacerda, que saiu daqui de Itabaiana e foi para Santos. E como era um oficial ligado à intelectualidade e aí ligado aos políticos, então o pessoal se reunia na casa dele e o João Mulungu estava ali observando. E nessa observação ele ia aprendendo os termos, os vocábulos, as técnicas, e de repente ele foi convidado a tomar conta, a ser chefe do engenho, do quilombo, lá em Jabaquara. Você vai encontrar na parede da Câmara Municipal versos do município com o nome de João Mulungu. Você vai na catedral, você vai encontrar homenagem a Quintino de Lacerda, né? Enfim, monumentos. Mas aqui em Sergipe nós não conhecemos Quintino de Lacerda. Em Itabaiana tem uma ruazinha lá que tem Quintino de Lacerda, inclusive, se você não observar direito, você não vê o Sim, mas esse é um dos temas. Tem uma pergunta que a gente abordar sobre isso, sobre o impacto do movimento negro aqui no menor estado do Brasil, como anda isso, a influência que ele tem aqui. A gente queria saber sobre isso. Sim, o impacto do movimento negro. O movimento negro é isso. E está agora em uma nova fase, com as mulheres, as pretas, e está levando um trabalho a nível de escola. A universidade está empretecendo, né? Então não é que o negro foi para a universidade para enegrecer a universidade, mas a universidade está, em relação ao negro, está empretecendo. Então hoje a universidade não está preocupada em mostrar o negro à Europa, está preocupada em mostrar o negro à África, o seu contexto, dentro do seu contexto. E aí muitos negros se aproveitam e começam a fazer essa viagem, esse retorno, essa revisitação, e amplia, porque tem diversos professores aqui na Universidade Federal de Sergipe que gostam do tema. Então, a questão da filosofia, você faz um debate. E nesse debate você vai encontrar grandes contribuições da universidade à questão do negro. Agora, em termos social, em termos de ação, de manifesto social, está muito deixando a desejar, porque não há uma continuidade. A questão da continuidade. Hoje você se reúne por uma questão mais acadêmica. Mas a questão social, dizer, bom, lá no Bugio tem um grupo que trata da questão do negro, que está defendendo a mulher negra, que está defendendo a criança contra o infanticídio, está entendendo, contra a pedofilia, e etc. A criança negra. Não, nós não temos. Porque o governo se apropriou de tudo e hoje, de repente, para você ir a uma reunião, você tem que ter no mínimo R$10. Porque, digamos, você sai de lá da M Fonte para vir para aqui, uma reunião que você queira, você pega um transporte, se for de ônibus, então 4 para ir, para vir e 4 para voltar.
Se for de táxi, você pode pegar de lá para cá, você vai pagar R$18. Na Uber você paga 10. E nem todos têm essa grana para vir para a reunião. Então hoje você está pagando para se reunir. E a comunidade negra não tem esses recursos. A comunidade negra está afastada do centro, do núcleo. Então é periférica. Então a mobilidade é muito difícil. Hoje um grupo de adolescentes sai do Bugio ou do Marco Freire e vem para a Atalaia, então de repente para usar aqueles equipamentos esportivos que tem lá, então a polícia está de olho, porque ele não, cuidado que chegou os negros daí, não sei o. Quer dizer, porque ele nota, se vai para um shopping center, sei lá, para shopping, né? Então é objeto de discriminação. Sim. Se vai numa livraria então, é uma coisa, cuidado, segura aí, por quê? E de repente você vai perceber que quem está observando, quem está pressionando e quem está discriminando é o próprio negro, que é contratado como vigilante ou como espia da lei. Então você tem que encarar uma luta dentro da sua própria casa. Você brigar com seu próprio pessoal. O meu trabalho literário, o meu trabalho dentro da questão do negro, que é realmente a preocupação do movimento negro, eu faço um processo do de dentro para do de dentro. O negro falando para o negro, a favor ou contra. Eu tenho um livro aí por nome de Kellogg, é exatamente a denúncia do nosso racismo, porque nós os negros não gostamos de negro. Nós os negros não gostamos da coisa negra. Então, de repente, você vai no candomblé, você vai encontrar o candomblé muito, muito claro. Então, são os negros que o pessoal diz lá, eu sou afro-religioso, mas não diz que são negros. E os pretos, os negros estão aonde? No evangélico. 86% da comunidade evangélica é negra. E 50% dessa comunidade saiu dos terreiros de candomblé. Então, de repente, o negro, você chega no candomblé, você quer ver lá a negrona, o negrão, mas você não encontra. Vai encontrar o branco. Hoje, os orixás estão se apossando dos seus filhos, dos seus orixás, com a cor mais claras. Evidentemente que são negros de origem, não são negros de marco, o negro o negro da pele preta, que são negros de marca, mas o negro de origem são vocês. Está entendendo? Então, o fato da menina Xuxa Meneghel estar aí, não sei o quê, quer dizer, a minha neta é mais clara do que ela, e é negra. Então, há esse negócio, essa ideologia do recalque, porque clareou, virou branco. E de repente, quando você entra na universidade, você chega ao coisa, aí você vai notar que há um processo antropológico. Se você tem 10% de sangue negro, você é negro. Em outros países. Aqui, se você tem 2% de sangue branco, então você que é branco. Aí de repente você vai perceber essa coisa quando vai para a universidade para fazer o vestibular, para entrar nas cotas. Aí vai a menina loura, não sei o que, BBB, com a pele clara e diz, eu sou negro. Tudo bem, ela é negra. Agora, será que a menina preta chega lá no emprego e diz, eu sou branca? Sim. Será que vai aceitar? Então, pelos mesmos motivos que a menina diz que é negra, porque a avó dela, a bisavó dela era negra, a menina preta também vai dizer que os avós delas eram negros, eram brancos. Porque foram os brancos que estupraram as negras nas senzalas. Portanto, dentro desse conjunto, aquela criança que foi estuprada, aquele produto do estuprador, do colonizador, então é branco. Mas esses
esses filhos, esses produtos, eles nunca aceitaram, eles nunca reconheceram enquanto filho. Ao contrário, ele vendia porque era o mais caro, pegava mais dinheiro porque tinha a pele mais clara. Então é uma perversidade que hoje você observa agora parece que em todas as universidades tem uma coordenação para determinar se realmente você é branco ou se você é negro. Aí eu achei realmente o maior descalabro, né? Ele disse, não é possível que aqui no Brasil a gente esteja fazendo isso. Mas de repente nós falamos, não, a gente está fazendo o que para preservar pelo menos o espaço do negro ter, tá entendendo? Conseguir para as cotas. Então a cota é para o negro preto, não para o negro branco. Você é a favor do sistema de cotas? Olha, eu não sou a favor do... Ou você considera o sistema de cotas, você considera o sistema de cotas uma forma de se redimir com a história do negro no Brasil ou com uma ineficiência do sistema educacional e não conseguir igualar a educação e entregar ela para todas as etnias, independente de como? Não, eu não considero que as cotas têm nada a ver com a ineficiência do sistema educacional, não. Eu não sou a favor das cotas, todo mundo sabe disso. Agora, eu aceito as cotas e brigo pelas cotas, porque é uma forma política da gente dizer que o Estado é racista. Representatividade no momento. Não é só representação, não é para dizer que o Estado é racista, que o artigo 5º da Constituição está sendo ferido. Porque quando o presidente, quando o Estado abre vagas para negros, cotas, está entendendo? Ele está discriminando, ele está dizendo que é racista, não só estrutural, mas sobretudo institucionalmente. E essa questão do racismo você tem que ver, porque ela é muito complexa, tá? Porque de repente o juiz que está lá com a testa, cara, com os olhos verdes, os olhos azuis, ele é filho do negão. Mas ele, pela posição dele, ele se sente, ele fica com vergonha de se assumir, dizer, olha, eu sou negro. Mas ele se assume em outros espaços. Ele sai daqui, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, onde o pessoal está falando a respeito do favor de favorecer o negro. Aí ele vai dizer, não, na minha família, eu sou negro, descendente negro, etc, etc. Tudo bem. Agora eu quero ver aqui. Eu queria que o governador sergipano tratasse o negro como elemento do Estado e não da sua administração. Então o mandarinato dos governadores, eles sempre deixam o negro do lado de fora, a cultura negra. Eu faço literatura afro, tá? A literatura negra aqui em Sergipe, e o pessoal manda que eu vá fazer o lançamento na Bahia. Percebe? Então as bibliotecas, o governo não compra meus livros, as escolas não compram meus livros, porque é negócio de severo, é negócio de negro. E nós somos 86% da população é negra, aqui em Sergipe. O que é que Belivaldo está fazendo aí? Ele está dizendo que aqui é lugar de branco. Ele se serve do negro para se projetar. Então a polícia dele está matando o negro 3 por 2 em um de quebra. Já tentei 2 vezes com a Secretaria de Segurança Pública, com a Polícia Militar. E eles não me receberam para discutir a questão, mas está matando o negro. Está entendendo? Hoje é perigoso ser negro e é perigoso falar com o negro, porque de repente você sai, você está na escola, pega ou corre para pegar um carro, não sei o que, e passa a polícia lá e pum, dá um tiro, não, porque está correndo, suspeito. Aí quando chega lá, nota que fez uma cagada, desculpa a expressão, moçada, tá entendendo? Aí pega uma arma, pega maconha, pega alguma coisa e coloca ali. E diz que justificou o assassinato, sei lá, o abate, porque você era traficante, percebe? Então aí seus pais, a família daquela vítima, acredita 2 vezes, perdeu o filho e ainda teve a memória suja, que a polícia suja mesmo. Aí o governador vai bater palmas, como aquele desgraçado do Rio de Janeiro que matou o menino, tá entendendo? E desceu do helicóptero para festejar.
aquele negro desgraçado, porque ele não é branco. Então, o que é que ocorre? Nós precisamos dessas datas para dizer que a nossa indignação é porque nós estamos discutindo a data. Tá? E nessas datas a gente coloca, faz exatamente, tá? Como o excelente ator e dramaturgo. Nós usamos a comédia para dizer a verdade. Portanto, é isso. Então, pessoal, fomos aqui agraciados, né, com essa figura imponente. Realmente deve ter sido, é descendente de rei. Se não foi, agora vai ser. Eu considero uma contribuição profunda, fantástica. Toda vez que puxa uma questão, a gente nota que tem justamente uma profundidade. Se a gente continuar puxando essa profundidade, a gente vai longe, não termina. Então a gente vai ter que dar justamente esse final aqui, e que outros temas possam ser debatidos, ler, né, Quelóide, que é a marca justamente do negro, entender o negro dentro da sua marca, que é uma das obras do Severo, que ele tem N obras, o Apurá, que faz um relato sobre o Rio São Francisco, tanta coisa que a gente tem, conjunto de poesias do Severo. Então, assim, precisa-se entrar nessa profundidade, entrar nesse conhecimento, e que a gente possa, sim, debater, porque o debate é sempre importante. A data é justamente para a gente tentar puxar debates. E é através do debate, em épocas de silêncio, né, que estão tentando calar muitas vezes, aí é importante que a gente possa escutar para que o conhecimento venha à tona e que a gente consiga, sim, buscar um espaço mais nítido dentro de uma condição social, e que essa discussão futuramente, quem sabe, pelo menos ela seja amenizada. As discussões, quando está colocando aqui, a gente viu, pelo que a Isadora colocou, a história ela é construída de uma maneira dos dominantes. Infelizmente, Isadora, a causa negra ela é importante, tem muita gente que luta, tem muita gente que é ativista, aqui como o Severo, teve muita gente. O problema é que a gente não conhece, o problema é que não é passado, ou às vezes até não só o não conhecer, é você também não querer enxergar, porque é passado, isso é colocado, está aí, só não vê justamente se você não quiser. Então, pelo menos a gente precisa abrir os olhos para esse ponto. Severo, obrigado. Que coisa fascinante, viu, aqui. Eu que agradeço e espero que no próximo lançamento meu vocês possam mandar uma mensagem encomendando, então, os livros, e que a gente possa fazer também o lançamento itinerante. Olha, apareça aqui, tal dia. Sim, aí, com a certeza. gente vai nas escolas e, então, vem aí Raízes Negras e também Conto de Contar, Cântico de Contar Contos, que é exatamente a história das personalidades negras aqui de Sergipe. Então, através de contos, a gente apresenta algumas personalidades de destaque negras aqui de Sergipe. E a Raízes Negras realmente é um trabalho fantástico. Portanto, não sou o Alex Haley que fez Negra Raízes, mas sou o Severo da Cilindro, que está com Raízes Negras. E muito obrigado por ter vindo. E quando precisar, pode mandar uma mensagem que estaremos aguardando. Obrigadão. Obrigada. Valeu. Tchau.